Salve galerinha, boa tarde para todos, espero que estejam todo mundo esteja bem aí, né? Que Deus abençoe todo mundo, que vocês consigam realizar todos os seus sonhos, tá? Hoje a gente vai continuar falando aqui, né, de relacionamentos abusivos e tóxicos, né? Recebi aqui uma carta de um relato de caso de uma pessoa que passou por um relacionamento assim, tóxico, né, gente? Abusivo, e sofreu bastante na mão do cara. Não vou usar nomes, vou usar nomes fictícios aqui, tá? Então eu vou contar a história. Se você vê que parece um pouco com a sua, eu espero que você tenha aí o mesmo fim, né? Tá? Consiga perceber o mal, no mal que você está entrando, tá? Vamos lá. Ela começa dizendo o seguinte: conheci o fulano em um período delicado da minha vida. Eu estava estressada, cursando o último ano da faculdade e tendo que trabalhar em período integral. Além disso, havia acabado de terminar um relacionamento com um colega de trabalho e ver meu ex, que é, além de ex e é colega, todos os dias só fazia aumentar a dor do coração partido. Normal, todo mundo passa por isso, terminou um relacionamento, às vezes não aceita, tem essa dificuldade de aceitação, né? Aceitar o término fica bem difícil, né? Foi aí, no meio de tantas lágrimas, que conheci fulano. Ele era um cara legal, que aparentava ter boas intenções, falava de um futuro ao meu lado. Tudo corria bem naquele processo de conhecer, né? Mas meu estresse aumentava drasticamente em função de tantos afazeres. Sem conseguir controlar, demonstrava estar ridiculamente frágil diante do meu novo namorado. E foi aí então que ele começou a mudar. Então imagina, você tem uma vida estressante, trabalho em tempo integral. Então você, imagina, cansada, né? Veio de um relacionamento triste, tá triste ainda. Por mais que você tá conhecendo uma nova pessoa, é difícil superar o amor passado. Ele sempre vai aparecer como um príncipe, um cara legal, que talvez quer te ajudar, que consegue te entender. Ele vai sempre mostrar isso, tá? Mas não quer dizer que ele seja. Vai falar de futuro com você, vai almejar planos, vai fazer tudo, gente. Vai criar planos com você, vai falar de família, né? E aí imagina, você sofreu lá no passado, tá superando, pô, esse cara aí que eu quero. O cara vai me... É o cara que eu quero, ele vê futuro comigo, ele quer ter família, ele vai me ajudar, ele tá parecendo ser um cara carinhoso, atencioso. Legal, bacana, mas não para por aí. Eu sofria de depressão e ansiedade, e por muita ou pouca coisa ele gritava comigo, questionando a razão de eu estar sempre tão triste, tão imprestável. Sua voz entrava pelos meus ouvidos e causava um verdadeiro estrago dentro de mim, a ponto de eu sentir ainda hoje as infinitas cicatrizes invisíveis que carrego. Então imagina, gente, ela já sofria de depressão, de ansiedade, porque normalmente as pessoas que têm essa vida corrida, trabalham demais, tem muitos afazeres, é muito mais fácil elas gerarem depressão e ansiedade, ter ansiedade, ter depressão. Aí imagina, você está vindo de um relacionamento triste, entendeu? E aí fica difícil. Então ela já sofria desses problemas, certo? E aí ele gritava com ela, chamava ela de inútil, de imprestável. Então ela vai se sentir culpada, porque ela já sabe que em seu diagnóstico ela já sofre de ansiedade e depressão. Então ela se sente culpada. Então ele só agride ela, entende? Ele é o errado, só que devido a ela saber do problema dela, ela automaticamente já fala pra si mesma: não, eu tenho um problema, talvez ele não está sabendo lidar. É sempre assim que vai pensar, gente. Mas vamos lá. As brigas se tornaram frequentes. Em alguns momentos eu vivia um verdadeiro terror. Mas mesmo assim, havia muitos momentos bons. Quais os momentos bons? Às vezes, momentos ali que você já assistiu um filme, ou relacionamento, tá tendo uma relação ali, sabe? Aquele momento, né? De intimidade, que a mulher se entrega, que o cara às vezes se entrega. Mas e aí? Você se baseia só por isso? Enfim, o que fazia prosseguir o relacionamento. Após algum tempo de namoro, decidimos morar juntos. E o que deveria ser um momento feliz
passou a sofrer grandes episódios de terror. Então aí tá, você já vem com o cara sendo agressivo, você já vem passando por um momento difícil, o cara só grita, o cara praticamente te acusa, chama você de imprestável, aí você vai lá e mora com o cara. Não mora, gente, sai fora. Esse cara não vai mudar só porque você se baseou nos bons momentos. Esses bons momentos vai ser usado só para te convencer do contrário, mas no fim ele é o mesmo. Ele é um agressor, ele fala mal, ele é um cara que vai te desvalorizar. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Fulano gritava comigo por quase tudo que eu fazia. Por eu perder muito tempo cuidando da casa. Por fazer amizade com os vizinhos. Se eu reclamava por acordar com um barulho de seu videogame de madrugada, eu era taxada de agressora, insensível, insuportável e tudo mais que sua imaginação quisesse. Aí imagina, gente, uma pessoa que já sofre, já tá triste, tá num relacionamento triste, não tem força, tá? Tem que tentar fazer os afazeres, tem que trabalhar, ainda vem fazer os afazeres em casa. E o cara só agredindo, todo mundo aí, vai. Eu já trabalhei triste, cara. Aquilo que eu fazia em 8 horas, eu passei a fazer em 3 dias. Ou aquilo que eu fazia em 1 hora, demorei quase 8 horas para poder fazer. Quem nunca passou por isso? Imagina a pessoa num relacionamento triste, o tempo todo passando por isso. Não tenho qualquer noção de quantas vezes me refugiei no banheiro, trancada, na tentativa de encontrar algum tipo de segurança, para ganhar tempo para mim mesma. Enquanto não conseguia conter as lágrimas, questionava o porquê de eu ser tão ruim, ou o porquê de eu ser alvo de tantas ofensas e explosão. Olha o questionamento, eu sou tão ruim assim? Então ele criticava ela, xingava ela, chamava ela de louca, chamava ela de insegura, chamava ela de problemática, e ela se achava a culpada da relação. Pra você ver que o cara, ele conseguiu transformar ela na culpada, ele sendo o agressor. Entende? Olha o trabalho mental que o cara faz na pessoa. Então ele não é culpado, o culpado é você. Você por quê? Porque você vive chorando, insuportável, reclama de tudo, como ela está falando aqui. Você já passou por isso? Só você sabe. Não é fácil entender que se trata de violência contra a mulher. Então a mulher não consegue entender, porque o comportamento dele não havia violência, mas havia agressões psicológicas, palavras pesadas, que entrava dentro dela e machucava essa mulher. Mas devido aos bons momentos que ela teve com ele, ela se baseava nisso como, vou mudar esse cara. Tá? Vamos lá. Era difícil de entender porque alguém tão engajado em causas contra a violência da mulher, como eu, estava sendo conivente com toda essa história. Afinal, eu continuava nessa relação, vendo como minha vida ia se transformando para pior. Muitos anos se passaram e de repente me vi enclausurada dentro da minha própria tristeza, vítima constante de agressões. Então você vê, né? Ela era uma pessoa envolvida em essas coisas contra agressões contra a mulher e ela se via nisso. Então você vê como isso pode pegar você também, gente. Imagina uma pessoa que ali está envolvida em organizações que combatem esse tipo de efeito, de problema, mas ela está passando isso em casa também. Então ninguém está imune a isso. Toda mulher está suscetível a isso. Pode acontecer. Seja ela o nível de conhecimento que ela tiver, pode acontecer com ela. O tratamento de depressão se estendia há alguns anos. E chegou numa fase do relacionamento que era latente controlar as crises de ansiedade. As feridas emocionais e as péssimas lembranças só serviam para temer uma explosão. Eu agia na defensiva, reagindo com agressividade a qualquer comentário que fizesse dele. É isso que causava mais brigas e discussões. Você vai falar o quê? Desde menina eu sonhava em ter uma vida feliz. Aí lá vem a idealização da mulher. O que a mulher quer? Ter uma vida feliz, ter família, construir seu lar, ser feliz, cara. E aí dentro disso, ela vai lá e projeta toda essa idealização em qualquer homem. No homem que mostrar que é legal, daquele príncipe. Aí ela fala, nossa, é esse.
E aí às vezes está passando por agressões, por ofensas, e mesmo assim vai morar junto achando que quando morar melhora. Não é assim. Tá? Sonhava em ser feliz, mas a verdade estava estampada para quem quisesse ver. Meu relacionamento com o fulano só me entristecia mais. Estava me afundando cada vez mais. Então, você já vê aqui, né? Ela está num relacionamento triste, que suga ela, tira as energias dela. Você está num relacionamento triste, você chega em casa, ela, vê, ela saía, quando chegava ela tinha medo. Ai, sabe? Tipo, ela não quer ficar mais em casa. Ela tá triste, gente. Pouco a pouco fui reconstruindo minha autoestima. E comecei a perceber que sempre que saía da minha própria casa eu me sentia aliviado. Fui me dando conta de que eu temia a chegada do final de semana, pois passaria por longas horas dentro de um quarto. Fui me dando conta de que não é possível viver me sentindo uma prisioneira, de que, de que eu não concordava com as falas dele, nem com as acusações, por isso não as devia tolerar. Então ela começa a perceber aí, gente. Imagina, você sai da sua casa, você vai comprar um pão, você sai da sua casa e se sente aliviado, você volta para sua casa e se sente triste. Tem algum problema aí. Isso é psicológico já. Só que às vezes a gente não consegue enxergar, ainda mais a gente tendo dentro do problema. É difícil. Fui me dando conta de que o relacionamento é feito de duas pessoas e não de uma. Por isso, para melhorar, apenas o meu envolvimento não bastaria. Se o outro não entendesse a violência como problema, seria uma grande tolice tentar convencê-lo do contrário. Relacionamento se faz de parceria, consenso e muito respeito. Então você vê, ela já começa a se perguntar a todo momento: o que é um relacionamento saudável? É onde as duas pessoas conversam, é onde as duas pessoas se respeitam, é onde as duas pessoas falam das suas vontades e o outro respeita ou apoia. Entende? Me senti em uma guerra por muitos anos. Então é anos, gente. Você vê, ela sofreu anos, não foi dias. Foi anos, não foi um mês só. Ela passou anos na vida dela sofrendo isso. Imagina o tempo que ela demorou pra não ter esse estalo. Opa, peraí, isso aqui não é um relacionamento saudável. Perdi a maioria das batalhas, mas hoje o pouquinho de autoestima que reconstruí é o suficiente para que seja possível levantar a bandeira branca. Não existe ganhadores ou perdedores. Apenas quero seguir o meu caminho e sentir que posso respirar fundo em qualquer lugar que eu esteja. O fulano nunca me agrediu fisicamente e nem por isso deixei de reconhecer que vivi num relacionamento abusivo. Permita, valorize-se. Você pode. Você vê, ó, ela não teve agressão, mas as agressões que ela sofria deixou ela presa por anos no relacionamento. E ela só vivia triste. Ela só se sentia culpada por estar nesse relacionamento, porque ela se sentia culpada dos problemas. Entende? Então assim, você tem às vezes a gente tem um lado fragilizado, e às vezes a gente demonstra com relação. No caso dela, ela tinha muita ansiedade e depressão. E às vezes ele usava isso, né, essa fragilidade dela, para dizer que ela é culpada de tudo, ficava acusando ela, você é inútil, você não faz nada direito. Então você já vê que aí já parte para as agressões. E mesmo assim ela tentou ainda o relacionamento, morar junto com o cara. Isso é um erro, gente. A melhor forma de você sair, você tem que sair fora do relacionamento. É como diz o estudo. É mais fácil a pessoa que está fora sair do que quando ela estiver dentro. Então fique atento a isso. Então assim, você que está passando por um relacionamento semelhante, ela deixa algumas falas. Ele te ama, mas está sempre de mau humor. Ele te ama, mas sempre grita com você. Ele te ama, mas quem elogia você são sempre seus colegas. Ele mesmo nem nota, ou pior, só critica. Ele te ama, mas na perspectiva de futuro que ele oferece, você não se vê feliz. Então imagina, você se ama, ele te ama, você vai ficar se perguntando, ele te ama? Aí ele te ama e você se vê numa perspectiva dele que você não está feliz com ele. Só que mesmo assim você tenta. Então, gente, fica aí, né, um relato de um problema de uma pessoa que passou por esses abusos, sofreu anos nesses abusos. Foi muito difícil ela conseguir sair disso, né? Ela teve um trabalho, né, para ter essa reconstrução da autoestima, porque não é um trabalho fácil. Ele já destruiu tudo que ela tinha.
de autoestima. Ele desvalorizou ela, rebaixou ela, criticava ela o tempo todo. Tudo que ela fazia era um lixo. Então ela se questiona o tempo todo. Você que está aí e passa por isso, gente, tome cuidado. Não se deixe levar pelo bom moço que ele se apresenta. Né? A gente às vezes está conhecendo a pessoa, demore mais, né? Namore mais, não more, não vai direto. E se você, quando estiver namorando, estiver passando por esses problemas, assim como ela, saia fora. E a nós que vemos, se você um dia vê alguém sofrendo esse tipo de abuso, gente, não ajude, porque provavelmente você vai deixar ela mais para baixo e fazer ela se sentir mais culpada. Beleza? Fica aí esse relato, né, essa história, para vocês verem que tem pessoas que passam, né, sofrem com isso, gente. Se vocês têm algumas características parecidas com essa, começa a se avaliar, começa a ver se é isso que você quer para sua vida, tá bom? Eu espero que todos aí fiquem bem. Espero que Deus abençoe a vida de vocês. E é isso aí, tá? Não se esqueçam de dar aquele joinha para ajudar o canal e se inscrever no canal, tá, gente? Valeu, hein? Fui!